Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Hoje a gente vai dar continuidade sobre a saúde integral da mulher. A gente tem uma convidada muito especial, mas antes disso, vai lá, comenta, curte, compartilha esse vídeo com as amigas. Eu tenho certeza que você sabe que alguém precisa escutar alguma coisa que a gente vai falar aqui hoje. E também queria agradecer aos nossos parceiros, Graciela, que deixou a gente bem mais bonita muito hoje. Linda. E também a fábrica de bolo Valzira do Pechincha, que mandou um bolinho para adoçar o nosso dia. Então, nossa convidada de hoje está aqui. Bora lá. Bora lá. Gente, falando aqui da nossa convidada maravilhosa. Bom, ela é uma mulher, né, maravilhosa, ginecologista obstetra, tá? E ela cuida muito aí da saúde da mulher, né? Eu, pessoalmente, a conheci ali através de uma paciente minha também. Fui lá ver o Instagram dela, tem um Instagram muito legal. Inclusive, vou até deixar o arroba aqui, minha amiga e ginecologista, tá certo? E ela vai falar um pouquinho aí, vai continuar falando aqui com a gente sobre saúde da mulher, principalmente a gente vai falar bastante aqui sobre a gestação, sobre o pós-parto, que é super a pegada dela aí. Pri, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo por ter acreditado aqui no nosso trabalho, né, e por ter aceitado aí ser a nossa convidada, tá? Pri, a gente queria saber, começar, né, sabendo um pouquinho de você. Como é que você se encontrou com a medicina e também com essa parte, né, da ginecologia? Se foi natural, se foi sem querer, se ela te escolheu, se você escolheu ela. Conta um pouquinho pra gente. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, na verdade, tanto a medicina quanto a ginecologia meio que foram acontecendo. Não foi nada muito escolhido. Eu nem sabia que essas possibilidades existiam, na verdade. Acho que como muitas pacientes que acabam chegando também no consultório, meio nem sabia que existia uma ginecologia menos intervencionista, né? E é isso, assim, a faculdade também foi meio que... Eu não sei bem em que momento que isso aconteceu. Eu sempre falei que queria fazer veterinária, mas em algum momento eu mudei para medicina. Sim. Acredito, a princípio, que tenha sido mais pela questão do desafio, que sempre é uma coisa que me interessa. E dentro da medicina eu fui me identificando com as questões feministas, com estar com mulheres. Eu venho de uma família de base muito feminina, assim. A gente brinca sempre que só nasce mulher lá em casa. E isso que a princípio era uma coisa negativa, de repente eu percebi que que era uma grande bênção, assim, porque a gente, dentro dessa pluralidade de mulheres, né, eu fui conhecendo muitas potências e na faculdade isso foi aflorando, né? Então acabei na residência, que foi um período muito adoecedor até da minha vida, porque eu tinha uma visão muito romantizada da ginecologia, achava que ia ser uma coisa muito legal, Só estar amor. entre mulheres, e que ia ser lindo, e o que eu identifiquei eram, na verdade, muitas violências. E naquele momento, minha ideia inicial era que eu não era para aquilo. Então, cheguei a pensar muitas vezes em sair da residência, fazer psiquiatria, fazer alguma outra coisa que me parecesse menos agressiva. Sim. Mas acho que em 2015, talvez, eu estava perto de acabar a residência já. Uma amiga me indicou a Belside, que é a ginecologista que trabalha com ginecologia natural no Rio. Ela fez uma primeira roda de ginecologia natural aqui no Rio, postou no Facebook, uma amiga me marcou, foi uma coisa assim bem... Eu olhei assim, meio descrédita, falei, que coisa é essa? Que ginecologia natural, que esquisito. Lá na Zona Sul, já cheio de preconceito, assim, tipo, ser mais essas coisas de pessoas ricas querendo fazer um movimento natural, enfim, isso não está acessível para as pessoas carentes. Eu sempre tenho assim, essa diferença de classe é muito forte para mim, enfim. Mas conheci a Bel e tive um grande prazer de entender de perceber que a medicina podia ser mais do que o que eu tinha aprendido, de entender o ser humano na nossa complexidade, entender que a gente não é só moléculas, a gente está em relação com o meio. Isso era uma coisa que a minha faculdade trazia muito, mas que foi se perdendo ao longo da minha formação. Então, assim, foi
na verdade é isso, foi esse grande encontro. Eu acho que meus 2 marcos muito grandes foram esses, né? Esse encontro com a Bel, que eu agradeço muito sempre por ter acontecido. E depois o nascimento da minha filha, né? Porque logo em seguida, em 2017, eu engravidei e optei por um parto vaginal, porque não tem como, qualquer estudo, qualquer coisa que você leia no universo, sempre o benefício do parto vaginal é muito maior do que os benefícios da cesariana. Então, assim, cientificamente não fazia sentido eu optar por uma cesariana. Eu queria parir. Todas as minhas primas e, enfim, todo mundo tinha parido. Aquilo pra mim era muito natural e eu achei que seria muito fácil. Tipo, então, assim, só vou lá. Vou parir, vai ser tranquilo. Como muitas das pacientes fazem também. Então, assim, parir com amigos meus, mas são pessoas que não tinham a pegada humanizada, porque pra mim a humanização até então era uma coisa desnecessária. Sim. Era só parir, e é isso. Pra mim era físico, né, o processo. Fazer a força, foi. Fui. E, obviamente, não foi bem assim. As coisas saíram muito do nosso controle e eu não estava preparada, apesar de já ser obstetra, apesar de já trabalhar com parto, apesar de querer parir. Não estava nem um pouco preparada. E aí, depois desse processo todo, que foi um parto vaginal, mas um parto com muitas intervenções que até então também, para mim, eram naturais, mas depois eu percebi que, assim, que não é natural. Eu fiquei com uma percepção do parto de que foi confuso, né? De que alguma coisa ali não encaixava. E aí eu acho que foi minha grande entrada também para o mundo do parto humanizado, né? Ou seja lá como as pessoas chamem isso. Assim, que a gente tem essa crítica ao nome, mas não tem outro por enquanto. Por isso, assim, né? Porque eu comecei a perceber esse processo e a entender de fato, né, que não é só isso, não é só físico, tem muitas outras questões psicológicas, espirituais, enfim. Eu acho que é um caminho que é muito mais complexo. E aí foi isso. E aí, desde então eu venho tentando me aprofundar e tentando buscar outras maneiras de tratar que não sejam só alopáticas, né? Assim, tão diretas. Pri, inclusive, eu sou sua paciente, né? E assim, pra mim foi um grande diferencial essa sua forma humanizada de atender. Eu até brinquei que eu nunca fiquei 2 horas num consultório, assim, né, com o médico, tendo esse atendimento. E assim, dentro assim, do teu dia a dia ali nos atendimentos, nos partos, quais são as maiores dificuldades, acho que até com a sua experiência que você vê, né, na sua vivência clínica, ali nesse momento da gestação, principalmente ali nas suas pacientes e tudo mais, que talvez foram suas também. Eu acho que continua sendo muito essa descoberta, principalmente na primeira gravidez, porque acaba sendo tudo uma grande novidade. E por mais que a gente tente explicar, assim, tem algumas coisas que não são explicáveis, que é só vivendo, né? E assim, isso é realmente complexo. E a gente vive nesse mundo de muito mental, muito prático, muito produtivo. E então, quando a gente entra, quando a gestante ele se percebe muitas vezes nesse lugar de vulnerabilidade, de não conseguir dar conta, porque ela, né, pensa que ela é só, né, uma gravidez com a vida correndo. E não é, assim, muitas coisas estão mudando ali. Isso é muito frustrante, assim. Normalmente os pacientes ficam bem é isso mesmo, frustrados, cansados. Então, assim, manejar isso e fazer com que ela entenda que isso vai passar, que é importante viver aquele momento, deixar que esse momento exista, é muito difícil, assim. Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim, eu queria um parto vaginal porque eu preciso voltar a trabalhar, assim. Já atendi, principalmente paciente que é autônoma, né? Tá ali, tem um negócio próprio, precisa voltar logo. E aí, todas as vezes eu falo assim, olha, tudo bem, pode ser que você consiga, mas se prepara para a possibilidade de você não conseguir, a despeito da via de parto, porque isso não é só eu continuar sendo eu, só que agora com uma criança para cuidar, assim. Tem muitas modificações internas, não só no corpo, mas também no corpo, que vão precisar ser integradas ali com o tempo, vão precisar ser digeridas, vão precisar ser processadas. E isso não é automático. Não é só
a chegada do bebê, é a chegada dessa nova pessoa. Sim, Né? é uma que pessoa. que é uma nova, assim, Sim. né? É uma nova mulher ali, né? Que agora é mãe, mas que morreu ali naquele parto e vai agora reviver, né? Então isso é muito difícil, assim. Eu percebo que muitas vezes essa readaptação ao mundo é um pouco dificultada. Aí, óbvio, vão ter 1000 outros fatores que podem piorar, né? Assim, se o paciente não tem rede de apoio, enfim, mas mesmo com tudo certinho, como foi o meu caso, assim, tipo, eu tinha rede de apoio, tinha minha família perto, eu tinha o meu companheiro perto, a gente, ainda assim foi muito desafiador, assim. Eu fiquei surpresa com aquilo também, né? E assim, eu percebo que isso também é uma dificuldade para os pacientes. Essa ânsia de querer voltar a ser quem era, né? Assim, e que nunca mais vai acontecer. Mesmo que você se restabeleça, né? Já não é mais a mesma pessoa. Sim, né? verdade. Então, isso é o que eu mais gosto, inclusive. Eu acho tão bonito ver essa transformação, depois de ver essa mulher, uma nova mulher nascendo, se reabraçando, ele vê esse momento de confusão, né, dela, quem sou eu ali, e daqui a pouco ela se apropriar do processo e falar, então essa sou eu sou nova, eu não sou mais assim, e ver ela crescer ali, eu acho muito bonito, assim, é inspirador também. E Pri, me diz uma coisa, você estava falando aqui, eu estava pensando, né, você me trouxe questões físicas, né? Questões de insegurança, questões que a gente consegue ver também o impacto emocional, psicológico na saúde da mulher, entre outras tantas coisas nessa transformação que você trouxe. E aí eu fiquei pensando da importância de ter também uma equipe multidisciplinar dentro desse processo, que é um processo novo, né? Um processo onde a mulher está se descobrindo, onde, principalmente na primeira gestação, onde é tudo muito novo, né? Depois a mulher ela já vai começando ali a se acostumar mais um pouquinho, mas né, dentro dessa primeira gestação, me fala um pouquinho sobre essa questão da multidisciplinaridade, de ter um trabalho multiprofissional com essas mulheres. Eu sei que você trabalha também com uma questão integrativa e tem outros profissionais também na tua equipe. E eu acho que isso é importante, né? Porque muitas mulheres se sentem inseguras justamente por não ter esse suporte, por não ter esse conhecimento. Então, como é que você faz esse trabalho aí de multidisciplinar? Então, isso foi um diferencial gigante, que na verdade começou agora, assim, eu comecei a trabalhar exclusivamente com equipe particular própria no consultório ano passado. Então, até então, eu trabalhei muito tempo no SUS, depois fiquei trabalhando na clínica, para a rede com plano de saúde, e aí nem sempre eu conseguia ter equipe, enfim. Mas a partir do momento que a gente conseguiu migrar 100% para o consultório, isso fez uma diferença, nem digo financeira, mas assim, uma diferença para a qualidade do atendimento que foi incrível. Porque é isso, assim, no que eu falto, né, os outros completam. Então, todos estão ali juntos falando a mesma língua. A maioria da equipe ainda é médica, apesar de especialidades diferentes. A gente tem a enfermeira obstetra, que faz essa assistência domiciliar, né, que faz atendimentos tanto pré-natais quanto pós-natal, orientação à amamentação, esse acolhimento ao puerpério. Então, a paciente se sente muito menos, né, vulnerável ali, porque ela tem esse apoio das EOs, né? Então, hoje eu tenho basicamente 3 equipes que trabalham mais diretamente e, às vezes, algumas que não são tão diretamente. E sempre que possível, eu sugiro para os pacientes que elas busquem alguns outros profissionais, né? A fisioterapia, eu trabalho bastante, fisioterapeuta pélvica, nutricionistas, que são os principais, e psicólogo também, assim. Mas aí vai depender um pouco da possibilidade do paciente arcar com esses profissionais também, né? Mas sempre que pode, eu sugiro, assim, acho que a psicologia perinatal, assim, faz uma diferença. Sempre falo para elas, fazer terapia para parto é fundamental. É um momento que existem muitas mudanças psicológicas, estruturais mesmo do cérebro, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Tem estudos com imagem de ressonância magnética, como que tem mudança real, estrutural, e como isso vai se refletindo depois na nossa vida. A nutrição, óbvio, não tem nem o que falar, assim, tipo, tanto para prevenção de pré-eclâmpsia, quanto para o próprio nutrição do parto, assim, faz muita diferença. E é isso, por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu me prepare, eu nunca vou saber
tanto quanto um nutricionista. Assim, Claro. faz sentido. Uhum. E a fisioterapia também, com essa percepção do corpo. Então, assim, hoje em dia você tem os fisioterapeutas que trabalham exclusivamente com parto, né? E dentro do... às vezes até no momento do parto. Sim. Mas mesmo quando é só consulta preparo perineal, percepção do corpo, percepção da pelve, que foram coisas que a gente foi perdendo nessa nossa entrada, né, na sociedade, nessa entrada do nosso dia a dia moderno, assim, muito carro, muito ônibus, e a gente já não tem mais esse entendimento do corpo. Então faz muita diferença. E agora eu tô começando a entrar em outros caminhos na osteopatia, tô começando a indicar assim para algumas pacientes, apesar de eu não ter muita prática ainda, assim, né? Mas tenho visto alguns resultados legais, então tem indicado um pouco mais, sugerido. E aí é isso, assim, a gente vai agregando e o que eu vejo de resposta, assim, é incrível. Muito bom, né? Muito melhor e com muito menos efeito colateral, né? E como que é o problema, o grande problema da medicação, assim, né? Óbvio que se precisar usar uma medicação, eu vou usar, assim, eu não sou contra a medicina moderna. Mas eu acho que são casos pontuais, não é a maioria. E é muito melhor você usar um tratamento não medicamentoso. Assim. Com certeza. Pri, e assim, vendo você falar, faz até meu coração ficar quentinho. Ver o quanto você dá importância como médica, né? Que a gente sabe da importância do médico, assim, na nossa sociedade. A importância que você dá a essa equipe integrativa, né? Que isso não é muito comum. Talvez hoje em dia a gente veja, né? Mas não é muito comum a gente ver um médico, né? Dar importância a integrar, né? Vários outros profissionais para trazer ali um bom restabelecimento ou uma prevenção ali ao paciente, né? No caso aqui, no nosso caso aqui, a saúde da mulher. E também, falando um pouco disso, além da questão da gestação, você acredita que no pós-parto essa mulher tem que continuar esse acompanhamento integrativo ali no pós-parto imediato? O que você vê, assim, as maiores dificuldades também das mulheres? Então, a gente normalmente acompanha. A nossa equipe particularmente faz um acompanhamento por um período nos primeiros 30, 45 dias ali, a gente está bem junto, pelo menos. Acho que é fundamental, principalmente quando a gente vai pensar assim, no físico e no psicológico, né? Muitas pacientes querem voltar à atividade física. E isso é muito complicado, porque o corpo da puérpera, ele é um corpo que não é igual ao pré-parto. E nem sempre, se vai só para academia, o profissional consegue manejar isso bem. Exatamente. Então, aí vai ter 1000 outras complicações, né? Tanto questões perineais mesmo, urinárias, enfim. Mesmo que tenha sido uma cesariana. Porque não é via de parto. São os 10 meses que aquele corpo ficou ali gestando. Exatamente. Então, tem alguns detalhes que é interessante que o profissional saiba. Então, sempre que possível, eu sugiro para os pacientes que procurem um profissional que está acostumado a lidar com puérperas, que tenha algum foco nesse processo, né? E tem toda a parte psicológica também, acho muito importante, né? Assim, tem sempre. Sempre. Mas tem baby blues, né? Assim, é delicado essas mudanças. Então, sempre que a paciente pode manter a terapia, eu sugiro que faça. E assim, além de tudo, gente, isso melhora muito a minha vida também. Porque, assim, quando essa paciente, ela tá estruturada, ela me demanda menos. Claro, sim. Então, se essa paciente está mais solta, né, não consegue, às vezes, ter uma equipe, é claro que ela vai sofrer um pouco mais, ela vai me procurar mais, ela vai querer mais que eu consiga suprir. E, às vezes, é isso. Às vezes, questões que eu não sei, assim, que eu não vou saber especificamente. Com certeza. Então, eu procuro, óbvio, aí, enfim, pergunto para os colegas, volto, falo, gente, preciso de uma ajuda aqui, uma paciente que não está com apoio e tal. Mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga ter essa rede. Porque aí, com certeza, flui muito melhor. Assim, é flagrante a diferença. Imagino. E eu acho que até esse trabalho é importante, Pri, porque tem muitas mulheres, principalmente nessa primeira gestação, que não tem esse tipo de informação, né? Acha que vai ter o neném e que agora tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim. Tem o período do puerpério, tem o baby blues, né, que você falou também, que apesar da gente não considerar ele como um diagnóstico oficial, mas a gente sabe que tem o transtorno depressivo maior com o especificador de
periparto, né? E que, de fato, isso acontece. E a importância da mulher também ter essa informação e começar a perceber algumas mudanças no seu humor, algumas mudanças no seu estado emocional e buscar ajuda. Então, eu acho que esse trabalho que você faz, integrativo, por mais que muitas mulheres talvez não consigam manter esse acompanhamento, mas você dá acesso à informação a elas, eu acho que é importante, né? Para que elas busquem ajuda de alguma maneira. Sim, verdade. E até falando um pouco aqui da saúde física, né? Falando um pouco aqui da minha área também, você tem percebido, né, no pós-parto, muitas mulheres aí com alguma questão de diástase, com alguma questão dessa incontinência urinária, você tem percebido mais de um tempo para cá? Ou você acha que eu acho não que acontece com todas ou com a maioria? Agora eu tenho também, óbvio, um público muito mais selecionado, né? Claro. Então, assim, acaba que, como as minhas pacientes têm muitos cuidados, conseguem ter algum acesso antes e depois, eu percebo que não é mais tão frequente, na verdade. Talvez. É porque também, assim, antes eu não tinha muito um olhar para isso. Sim. Pra perceber. Então, muitas vezes o paciente vem com uma queixa de dor e eu falava, é esse mesmo, é do parto e tal. Enfim. E aí, hoje, eu identificar, assim, é por conta da postura, é porque você tá com uma fragilidade. Enfim, e hoje também muda a minha percepção em relação a isso. Mas eu acho, uma coisa assim de perceber, não tenho estatística disso, mas eu acho que é até menos. Porque por conta desse preparo. Associo muito ao preparo, a presença dos outros profissionais, as pacientes estarem mais instruídas e conhecerem melhor o seu corpo. As minhas pacientes têm muita sensibilidade com isso, assim. Cara, isso é demais. Isso é muito incrível. Muito incrível. Antes, é engraçado, até isso mudou, né, pra mim, né? Antes eu tenho uma grande amiga que eu falo muito isso com ela, né? Como a minha percepção dela, porque ela sempre foi uma pessoa que percebe muito o corpo. E antes eu falava assim, nossa, você é muito fresca. Como é que você tudo te incomoda? E aí, como hoje, é o contrário, assim, eu percebo que não é isso. Ela, na verdade, ela percebe muitas mudanças que existem. Ela não tá ali criando, óbvio, um problema. Ninguém quer criar um problema. Mas existem, sim, pessoas que têm uma conexão corporal melhor, que conseguem perceber, às vezes, as coisas antes de dar antes de eu que tô de fora conseguir notar alguma alteração. Ela mesma já perceber. Isso eu tenho acolhido melhor até na prática, para eu conseguir orientar melhor os pacientes. Então, assim, também abrir esse olhar, assim, para percepção corporal, para entender que nem tudo vai dar alguma alteração laboratorial, enfim, mas que sim, pode estar existindo mesmo assim, né? E na tua prática clínica também você vê nas mulheres assim que são tentantes ou estão pensando em engravidar, muita dificuldade com relação a alguma doença específica? Eu tenho ouvido falar muito mais casos de endometriose, por exemplo. Não porque assim, que às vezes a mulher quer engravidar, mas eu acredito que acaba limitando um pouco ali, né, a questão da tentativa da gravidez. Você tem visto muitas doenças assim relacionadas à saúde da mulher que dentro do que eu tenho estudado, também tem muita relação com essa questão integrativa. Não é só uma questão ginecológica. E eu percebo que os ginecologistas têm tido mais essa atenção. Você, inclusive, eu até te conheci por uma paciente, né, que estava tratando endometriose com você e você indicou ela procurar ali a acupuntura também para poder linkar ali ao tratamento dela. Você tem percebido as mulheres hoje, né, mais com essas doenças ginecológicas que também tem uma relação com essa parte mental e física? Então, eu acho que eu sempre percebi. E tem a questão da percepção também que você falou, essa né? sempre foi uma questão para mim específica até dentro da residência, assim, porque isso me incomodava muito. Porque o tratamento na ginecologia era sempre hormônio. E era só isso. Então, eu achava que era muito simples para começar. Eu falava assim, nossa, mas é só isso? Porque se for só dar hormônio, eu não preciso nem fazer especialidade. Assim, eu posso continuar e fazer menor distinção. E tudo era hormônio. E o que eu percebia muitas vezes é que essas pacientes chegavam com outras queixas. E assim, beleza, às vezes a dor passou. Por exemplo, no caso da endometriose. Passei a dor, mas eu perguntava, você tá bem? Não, tô péssima. Tô mal com 1000 outras questões, enfim. E aquilo não me parecia resolver o problema da paciente. Assim, aquilo me deixava angustiada, porque eu achava que a gente não estava resolvendo nada. Então, o que a gente consegue hoje
com essas práticas mais de autoconhecimento, né, assim, de entendimento do processo, é exatamente essa qualidade de vida. Então, o que eu vejo, assim, são pacientes que se apropriam do processo de cuidado dela, e isso eu deixo muito claro para elas. Eu falo assim, não sou eu que vou fazer isso. A responsabilidade é sua, esse caminho né? aqui é seu. Sim. Eu posso te orientar, te guiar, te dizer, mas assim, quem tem que tomar as rédeas e buscar o processo é você. Sim. Né? Então, e aí, assim, o que a gente vê isso, são pacientes que já chegam totalmente na segunda consulta, já é outro paciente, assim, que já tá muito mais viva, sabe? Porque se entendeu o caminho e vai pegar e vai fazer, às vezes, por conta própria, elas já trazem assim, olha, conheci isso aqui e vi, foi legal e tal. Então, eu venho, às vezes, conhecendo também outros tipos de tratamento através dos pacientes. Sim. E isso é uma troca muito bacana, assim, no consultório, muito legal. E o que eu percebo, assim, é que é fundamental. Não é só endometriose, mas os nossos hábitos de vida, assim, têm sido muito adoecedores. Sim. Não só em relação à nossa saúde mental, mas assim, a saúde física mesmo, nossa alimentação. Sim. O tanto que a gente vive sob estresse 24 horas por dia, horas de sono. É muito difícil, assim. Isso não é só você... Isso não é só uma questão de eu quero ou eu não quero. É muitas vezes uma questão do sistema, como funciona. Isso. Assim. A sociedade, igual a gente já falou, a gente só vive correndo, né? Exatamente, assim, tipo, e como que a gente dá essa reflexão? Nem sempre vai ser possível. Eu trabalho... dos grandes desafios de eu trabalhar na Zona Oeste que eu amo é exatamente isso, assim, eu ver como que a opressão do sistema, assim, torna algumas coisas muito mais desafiadoras para determinados pacientes. Então, não é todo mundo que vai ter acesso a essa equipe, eu tenho muita certeza disso. E também não é todo mundo que vai ter também a ferramenta para conseguir quebrar esse ciclo. Porque não pode. Às vezes tem filho em casa, tem que sair cedo, pega 2 horas de trânsito, no ônibus apertado. Isso é frustrante, isso é estressante, é uma vida que não tem perspectiva de mudança. Sim. Então, eu adoro todos os pacientes, mas essas pacientes especificamente que têm uma vida muito desafiadora, assim, são as que mais me estimulam, porque é dentro do dia delas que a gente vai tentar criar um caminho para que elas consigam também ter uma vida minimamente satisfatória. Assim. Sim. Não é só uma vida sem um problema de saúde, mas uma vida que dê um pouco de satisfação para elas, porque são essas pacientes que vão chegar lá no fim da vida, né, e vão, além de estar consumidas ali pelo processo do viver, também vão estar frustradas com uma vida insatisfeita, de não terem aproveitado, terem vivido para alimentar a roda, né? Caramba, então, isso assim, isso é muito ruim, isso é muito tenso e é o que me interessa mais, assim, nesse caminho, né? Então, eu tenho algumas vagas sociais, então eu continuo atendendo pacientes a preço de custo ou a preço de nada, assim, dependendo do que a paciente puder fazer. Porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente também levar de volta para a sociedade tudo que eu ganhei, né? Eu recebi muitos benefícios, né? Apesar de ter sido uma menina periférica, eu não só trabalhei depois que acabei a faculdade, então eu tive meus pais que me ajudaram, que estiveram juntos, tive minha família que se virou muito para me ajudar, tá? Numa faculdade federal, mas enfim, ter feito pré-vestibular, ter tido tempo para estudar, não ter sido uma pessoa que precisou trabalhar cedo precisou contribuir com a casa. Então, eu me sinto muito na obrigação, assim, de trazer isso de volta, sabe? Para minha família, para a sociedade. E não sei se isso é uma questão também, muitas questões de terapia. Assim. Sim. Que é isso também, né? A gente também tem que entender que a gente tem nossos limites, mas claro, eu acho que é importante. Né? Assim, a gente tá com Nossa, isso é lindo. E também é uma questão de você gerar transformação na vida dessas mulheres, né? Porque muitas vezes, principalmente nessa questão que você trouxe, né? De mulheres mais periféricas, às vezes a gente se sente desesperançada, né? Meu Deus, até estava conversando com Carol esses dias, ela estava me contando que algumas pacientes que chegam no consultório trazem muito esse relato. Eu não sabia que eu podia me tratar, eu não sabia que eu podia ter esse tempo para mim. Então, acho que quando a gente começa a trazer essa questão de integrar mesmo os nossos conhecimentos e oferecer isso também para as pessoas, sejam através do acesso à informação, seja através de uma consulta, né, com valor um pouco mais acessível. De um podcast. De um podcast.
a gente consegue também, de alguma forma, devolver, como você falou, né? Os privilégios que muitas vezes a gente sabe que a gente tem, né? Para essa sociedade e também de transformar realidades, porque isso é importante. Né? Eu gosto muito sempre de tocar nesse ponto, que a gente também pode ser um agente de transformação dentro daquilo que a gente faz. Né? A Carol da Físio, eu na psicologia, você dentro da medicina, e de trazer essa outra perspectiva e oportunidade para as mulheres que muitas vezes acreditam que, né, para elas não dariam certo, para elas não seriam capazes. Então, acho Isso muito bacana aí o teu trabalho. E me conta assim, Pri, falando um pouco também de você, pessoal. Depois que você foi mãe, né? Você falou um pouquinho no início. Mas quais foram os seus desafios, assim? Até para você também voltar nessa nova mulher, né? Que renasceu. Você foi mãe com quantos anos? Com 29. Bem nova. Assim, nova, mas muita gente fala, depois dos 30, né? Cobrança, né? Até a cobrança, né? Enfim. Mas, assim, como é que foi pra você essa volta, né? A trabalhar, a atender, ter que encaixar ali na rotina? Deve ser desafiador até hoje, né? Acredito. Como é que foi pra você esse processo, né? Assim, também? Na verdade, depois que a Clarice nasceu, eu consegui, na época eu trabalhava com carteira assinada em 2 lugares, então eu consegui, né, ficar ali. Ter licença maternidade. Ter a licença horrível, mas alguma, Sim. né? Enfim, de 4 meses, e aí depois juntei com as férias e licença amamentação. Então, fiquei 5 meses e meio, assim, em casa, sendo mãe 24 horas. O que todas as pessoas me falavam é que, assim, porque eu falava assim, nossa, eu sempre critiquei isso, 4 meses é muito pouco, como é que a pessoa amamenta, né? Vai voltar e ainda tá mamando. Mas as minhas amigas sempre falavam assim, não, mas você vai ver que quando der 3 meses já tá querendo sair correndo, assim. Então, eu me surpreendi, na verdade, em ter feito um movimento totalmente contrário. Assim, e por mim, eu teria ficado 2 anos só sendo mãe. Assim. Eu sei que isso não é pra todo mundo, gente. Sim, foi a tua experiência, sim. Mas, assim, foi muito diferente mesmo, né? Não que eu estivesse amando aquilo ali, mas eu fiquei, na verdade, muito intrigada com todo o processo. E isso talvez seja a grande complexidade. Ao mesmo tempo que eu queria sair, voltar, né, a ser eu e a ter a minha vida, assim, sem preocupações, eu também não queria sair. Eu queria estar junto o tempo inteiro, queria ver cada evolução e tal, e queria estar agarrada, assim, né? Não era só estar junto, era estar com ela no colo, agarrada, assim. E aquilo foi muito intenso e era uma intensidade até que me amedrontava, assim. Que eu falava assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, que está tomando conta de mim, né? E então, quando eu voltei a trabalhar, eu pedi demissão. Que é uma coisa muito recorrente na maioria das mulheres. E aí pedi demissão da clínica da família. E fiquei só no plantão. E aí meu objetivo era ficar só com plantão. Quando eu entrei na rede privada também, né? E comecei a dar só plantão. Então, eu também tive esse privilégio, né, de ter um trabalho que não tem uma remuneração tão ruim. Então, eu conseguia trabalhar bem pouco e ter uma renda razoável, que eu conseguia manter minha casa. Porque a renda principal da casa é minha, então tinha que pagar as coisas e tal. Então, eu conseguia ficar muito tempo em casa. Nos 2 primeiros anos da Clarice, assim, eu fiquei praticamente só em casa, cuidando dela e dando plantão. Mas dava plantão 3 vezes na semana só. Então, esse era o meu objetivo. Ali eu estudei muito sobre desenvolvimento da criança, sobre puerpério. Só conseguia ler isso. Não conseguia ler outras coisas. Não conseguia ler, não conseguia falar. Era 5 minutos conversando comigo, eu já estava falando de criança, porque desenvolvimento. Era isso. Assim. De parto, contava meu parto para qualquer pessoa que tivesse parado. Né? Na fila do banco. Porque o meu parto. Exatamente. E engraçado, porque as pacientes são exatamente assim, tipo, elas param 5 minutos, elas voltam a falar do parto e tal, é muito louco, assim. Eu falava isso com as minhas amigas, são muitas amigas psicólogas, eu falava com elas assim, nossa, vocês têm que estudar isso, o que acontece na cabeça da puérpera, que tá acontecendo alguma coisa aqui. E aquilo foi muito... Eu olhei com um olhar de curiosidade mesmo, assim, sabe? De assustar, mas, assim... Eu sempre fui uma pessoa que gosto dos desafios. Então, assim, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, caraca, que parada é essa? O que tá rolando aqui e tal? Quero entender. E aí, fiquei muito presa àquilo até eu conseguir começar a me sentir mais inteira, assim, mais eu, voltar, né? A desfazer
um pouco esse vínculo. E isso foi lá para os 2 anos. Então, Sim. assim, demorou um pouco. Calhou de se juntar um pouco com a pandemia, então foi um Sim. período também que eu fiquei mais... um pouco mais, ao contrário de todo mundo, eu estava mais demandada no trabalho. E tava todo mundo mais em casa, mas para a saúde acabou que a gente Sim, trabalhou muito mais. sim. Então, eu fiquei muito mais sugada, né, no trabalho e tal. E o pai da minha filha que trabalha com o meio ambiente ficou ao contrário, muito mais em casa. Então, a gente fez um pouco uma mudança. Ele passou a ficar mais em casa e eu passei a trabalhar um pouco mais. E aí foi nesse período também que eu comecei a sentir desejo de ter um trabalho mais com a minha cara. Sim. E aí uma coisa que fosse... Aí comecei a comecei a criar esse outro filho. Sim. A gestar esse outro filho e a criar esse filho aí que tá crescendo ainda, tá engatinhando, até porque isso, é óbvio que eu não consigo dar o mesmo gás que uma mulher que não tem filho consegue. Claro. Não que isso seja um problema, é isso, é só como isso. É só como é, assim. Sim. Então, eu chego em casa, eu tenho coisas de escola para arrumar, eu tenho casa para cuidar, tem, enfim, outros eventos que levar ela pro jazz, tem que levar para fazer outras coisas. E, assim, tem uma família que tá muito junto, que chega muito junto. E por isso eu também consigo, né, não ter horário, porque preciso sair, às vezes, qualquer horário para acompanhar parto. Porque a minha família tá muito perto, né? Minha mãe mora embaixo da minha casa, minha sogra mora muito pertinho. Então, a gente consegue, assim, se organizar. O pai da minha filha consegue ficar em casa a maior parte do tempo. Ele viaja, às vezes, a trabalho, mas a maior parte do tempo ele tá em casa. Então não tô sozinha, assim, né? Não é uma coisa, né, da guerreira ali que eu acho que nem precisa ter. Sim. Mas ainda assim eu preciso estar, né? Exatamente. Eu não posso e não quero sair e deixar de ser uma figura que só trabalha e volta para casa para comer. Sim. Então, assim, eu gosto de estar, eu quero estar presente, eu quero ir para os espaços, eu quero que ela saiba que eu tô ali, que eu gosto de estar ali, que eu tô ali porque eu quero estar. Sim. Né? Então, é claro que isso é diferente, assim, muitas vezes eu tô cansada e é isso, eu tô cansada nem é só pelas demandas físicas, mas porque eu também tô organizando o médico, vendo se tomo vacina, quando que precisa fazer, se tem comida, se tem não sei o quê, se vai levar lanche pra escola. Então essas demandas demanda, né? silenciosas ali também são esgotantes, assim, tipo, então é isso, mas ainda assim, eu acho que tem sido satisfatório, assim. Acho que não me vejo de uma maneira diferente, na verdade, porque eu me vejo muito nesse lugar por conta dessa maternidade também. Então, assim, eu agradeço muito, né, a ter passado por isso tudo, a ter vivido esse processo. Acho que abriu o teu olhar profissional também, né, a maternidade. E isso. Não, acho que eu não estaria criando esse segundo filho, talvez, se eu não tivesse passado por isso. Eu não acho que seja o único caminho, tá? Porque eu sei que tem muitas médicas que são incríveis e que não têm filhos. Sim. E tudo bem, elas podem ter isso. Escolha. Isso não tem que ser um fardo a ser relevado pela mulher. Assim, tipo, ela é melhor porque ela tem filhos. Assim. Só foi a maneira como aconteceu pra mim. Pra você, sim. Mas é muito possível que as pessoas também façam essa mudança toda sem ter passado por isso. Sim. É totalmente possível. E, Pri, me diz uma coisa, achei tua história linda, né, com relação à tua maternidade, como você tem encarado isso também, né, porque isso é algo muito desafiador. Geralmente na clínica eu faço atendimento também com algumas mães e elas sempre relatam, né, os desafios da maternidade. E aí você antes estava falando também um pouquinho da sua prática clínica, e você percebe que a maternidade mudou um pouquinho a tua prática clínica, a tua forma de enxergar o teu trabalho? Passar por essa experiência da maternidade mudou, alterou alguma coisa? Ou você acha que você... Cara, pra mim isso mudou tudo. Antes, o puerpério que era, tipo, principalmente isso, né? Eu acho que isso foi o mais importante. A gravidez em si também, mas o puerpério que era, tipo... é isso, é um puerpério, acabou. Virou, assim, meu... Tu entende a complexidade que a mulher tá vivendo. meu queridinho, assim, né? Eu lembro muito que quando eu comecei a dar plantão no hospital particular, e a gente ainda precisava passar visita, então dava plantão e passava visita, e aí eu fui passar visita numa paciente, enfim, foi isso, pós-parto normal, nada, demora uma visita que demorava 15 minutos. Então eu fui lá, passei visita, tá tudo bem, não, tá com uma coisa, examinei, tava tudo certo. Aí eu olhei pro lado assim, vi que o neném não tava. E aí eu falei assim, o bebê... O que aconteceu com o bebê e tal? Tipo, era um prematuro e tava no Tenel, assim.
E aí, quando ela me falou que tipo, o neném ficou no UTI porque ele era prematuro, aí eu parei e lembrei que a minha filha também ficou para fazer fototerapia na UTI NEL. Ficou 36 horas, assim, ficou tipo um pouco mais de um dia, que foi o pior dia da minha vida. Foi um dia que eu não atendi telefone, que eu não fiz nada, que eu não entendi o que estava acontecendo, era muito louco. E aí ela é minha, tem que ser comigo. Era muito louco, gente. Eu voltei pra casa chorando muito. E eu lembro de eu falar assim com o meu companheiro assim, eu não sei o que tá acontecendo, porque ela só tem 3 dias, ela não pode ser tão importante. E ao mesmo tempo era, assim, tipo, eu não tava entendendo nada. Sim. O que rolou aqui, que sabe? Que já tá assim tão intenso, assim. E aí é isso. E aí eu parei, olhei pra ela assim, eu falei assim, e como é que você tá com isso? E o que a gente tava rindo até aquele momento, assim, tipo, ela começou a chorar. Imediatamente. Sim. E aí, hoje isso me marca muito, assim, tipo, quanto que talvez aquilo tivesse passado batido por mim. Sim. Num tempo atrás, sabe? Talvez tivesse falado assim, então tá, mas era prematuro. Não, então vai ficar tudo bem. E, tipo, tivesse ido. Mas, assim, como que eu percebi? Isso passou a ser uma coisa que eu identifico como... Cara, isso é muito difícil. Assim. É uma coisa quase impensável. E é isso, assim, agradeço muito, né? Eu não a ter passado, eu falei isso recentemente com meus amigos, assim, eu não agradeço aos problemas, não quero passar de novo, mas agradeço muito a mim, assim, pelo que eu fiz com esses problemas, né? Sim. Como eu consegui ressignificar eles e transformar ele em coisas positivas, né? Também não foi sozinha, ficou muita ajuda, muita terapia, muito acolhimento de todas as pessoas, mas assim, ter passado por isso me fez, talvez, assim, conseguir perceber, né? Assim, ter essa sensibilidade, que era uma coisa que eu sempre tive, mas que eu desenvolvi, apurei, assim, através desses percalços aí que foram rolando, que eu acho que rolam com muita frequência, né? Até. E Pri, o que você deixaria, assim, de recado para as mulheres que vão estar nos assistindo aqui? O que você deixaria, talvez, uma mensagem, um recado para elas? Um conselho? O que você deixaria para elas? E tem muita mãe, eu acho, né? Acho que tem bastante mãe que vai estar assistindo. Desesperada nesse momento. O que eu faço? Tô no puerpério. Então, é difícil, né? Assim, o que eu talvez deixe de recado é o que todo mundo... especificamente para as mães, né, assim, que o que todo mundo fala e é um saco, é que elas têm um pouco de paciência, que isso vai passar, assim. Sim. Eu sempre falo muito com os pacientes que tenham paciência e tenham com elas a mesma paciência que elas têm com o tempo do bebê, né? Porque a gente tem muita paciência com o bebezinho, né? Tadinho, é só um bebê, ele tá só começando a se desenvolver ali e tal. Mas com a gente não, a gente acha que a gente já tem que estar pronta. Sim. E a gente também tá recém-nascida. Esse... Não só como a primeira mãe, mas às vezes como uma mãe de 2, Sim. que antes era uma mãe de 1. Uma mãe de 3, cada então, vez mesmo muda. Que você pense assim, mas não é a primeira vez que eu tô passando por isso. Sim. Mas é a primeira vez que você tá passando por isso, porque você nunca foi a mãe dessa criança. Então a mãe dessa criança tá sendo agora. Sim. E não é fácil mesmo, é difícil. Mas vai se ajeitar com o tempo. Sim. Desde que você não queira atropelar os processos. Sim. Porque cada processo tem o seu tempo para ser resolvido, né? Então, talvez isso seja um conselho que dá para levar também para a vida da não gestante, assim, né? Tudo quando a gente, enquanto ser humano, né? Os adoecimentos, eles vêm com uma carga de aprendizado. Então, a gente não deve negligenciar, mas a gente também precisa observar o que a gente pode aprender dali, tirar dali, né? Isso é uma fala que é muito criticada nos médicos mais tradicionais, assim, porque o corpo fala, isso é uma balela, o corpo não tá querendo te dizer nada, essa doença não tá querendo te dizer nada, mas eu acho que tá sim, assim, o corpo tá te dizendo alguma coisa. Talvez ele esteja te dizendo que a sua vida tá sendo tóxica para você, a maneira como você tá levando isso está sendo tóxica. E tudo bem, você pode ser assim, mas o que eu vou fazer? Vou largar meu emprego e vou viver no mato? Não dá. Pode não dar, mas existem coisas que dá para mudar em todos os dias a dias. Mesmo nas pessoas mais carentes, assim, a gente pode buscar uma vida mais conectada. Nem que seja tirar 5 minutos para você se conectar com a sua espiritualidade, para você se reconhecer, para escrever num diário. Enfim, é importante que a gente tenha
essa desautomatização da vida. Assim, Sim. esse processo de estar vivendo o dia. E isso não é fácil, porque não é assim que a gente aprendeu a viver. É um processo mesmo. Mas é a única saída, assim. Eu não vejo como ser diferente, como fazer diferente. Não consigo. E assim, eu tô embasbacada, mais apaixonada. Eu falei pra Luísa, a gente tem que chamar a Pri, porque na primeira consulta eu já fiquei apaixonada por ela, pelo atendimento dela. E assim, muito obrigada por tudo que você falou. Você falando, eu já fui refletindo aqui, já uma autorreflexão de muita coisa que eu tenho lido também, buscado, esse autoconhecimento, esse olhar pra dentro. Isso, assim, mudou a minha vida. E a Luísa, assim, a psicóloga, né, com certeza ela fala muito disso também no dia a dia dela. E assim, só gratidão, obrigada mesmo por ter aceitado aqui estar no nosso IntegraCast. Não tenho nem palavras para agradecer. Já está convidado para vários, que cada um a gente fala um assunto, entendeu? Que tem muito assunto para falar. Tem muito tempo para você. Obrigada Gente, mesmo. muita coisa, né? Eu agradeço também muito, assim, na verdade, porque eu tenho essa dificuldade a vida inteira sempre foi assim, de eu tocar as coisas sozinha. Então eu sempre fui fazendo as coisas porque as amigas chamam e jogam e obrigam, falam, vai! E aí eu vou. Então, na verdade, assim, parece que é um favor, mas não é, assim, acho que me estimula, me chama, me bota em movimento. Que bom. Porque se depender de mim também, eu fico lá frustrada. Então, é importante, é muito bom pra mim. Então, pode chamar, fica à vontade. Muito obrigada. É isso, Pri. Só gratidão pra você, como a Carol falou. Eu acho que essa tua frase final, né, da gente estar atenta ao nosso momento, a gente estar atento ao momento presente, aquilo que a gente tá fazendo, sair um pouco desse piloto automático. Eu acho que é uma boa forma da gente encerrar esse podcast de hoje com essa reflexão. Te agradeço mais uma vez. E como Carol falou, está convidada para voltar, que a gente tem muito mais assunto para tratar aqui. E é isso. Pessoal, a gente agradece também a participação aí de vocês, nos assistindo. Comente, curte, compartilha, tá bom? E é isso, gente. Comenta aqui no nosso vídeo temas que vocês querem trazer ou o que trouxe de reflexão, que insights que deu para vocês aqui, o que falou com vocês aqui através dessa nossa conversa aqui. E pode também dar mais sugestão aí que a gente adora, tá? Obrigada por tudo. Tchau, gente. Obrigada.